Olá, quero deixar essa mensagem, uma breve mensagem às estudantes, aos estudantes, às- aos seres aprendentes de forma geral que participaram do ECUM aqui no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Infelizmente eu não pude participar, eu tive realmente um problema sério de enxaqueca no dia, foi uma pena. Eu estaria na mesa Timbuktu, mesa que abordava a questão da educação afrocentrada. Para quem não sabe, eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, sou psicóloga, atualmente sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora de psicologia, e minha história está ligada à gestão do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília. Eu fui assessora de diversidade e apoios cotistas da universidade, coordenadora do Centro de Convivência Negra, sou uma gestora da diversidade e trabalho com o tema desde sempre, na verdade, né, mas de forma mais historicamente fundamentada, interdisciplinar a partir da graduação. E eu achei importante gravar este vídeo com algum vagar depois do evento, peço desculpas. Com relação ao tema da educação afrocentrada, é interessante, o termo ele tem uma história própria, como nós sabemos, e hoje pensar em afrocentridade ainda é relevante. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que, por mais que se diga guiada por valores universais sobre seres humanos, sobre sociedades e culturas, ainda tem uma visão extremamente eurocentrada que desconsidera as produções de saberes e fazeres de outros lugares, de outras etnias, de outros grupos étnico-raciais, e principalmente da população afrodescendente, em função das questões históricas que nós conhecemos, a partir principalmente do tráfico transatlântico, que causou toda a história da diáspora africana que nós discutimos ainda hoje. Então, eu gostaria que o tema afrocentridade já fosse superado, porque o ideal é que pensemos o ser humano a partir de padrões universais, só que ele não pode ser desconsiderado ainda, porque nós não vivemos numa universidade, numa sociedade que valorize de fato a todas e todos, né, independentemente de suas matrizes de pensamento, ideológicas, matrizes de saberes fazeres. Então, a afrocentralidade ainda é relevante para que lutemos contra o epistemicídio, como fala muito bem a filósofa Sueli Carneiro, que a nossa população sofre, população negra brasileira e população negra em todos os países que viveram a escravidão moderna, né? Nós temos um grande desafio, principalmente nas universidades brasileiras. Eu sou de um instituto federal, que é um instituto que trabalha com educação superior. Então, todos os espaços de educação, desde a educação infantil até a educação superior, em todas as suas formas, ela é muito falha, né? São espaços falhos na valorização da história e cultura afro-brasileira, e mesmo tendo uma lei que nós sabemos muito bem, né, a 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, e depois foi acrescentado com muito valor a história e cultura indígena. Nós vivemos uma sociedade que tem grandes desafios para valorizar de fato a sua população negra, que é mais da metade, é uma sociedade partida, poderia até dizer esquizofrênica, no sentido que trabalha a partir de, tendo sua maioria negra, maioria de mulheres, ainda não reconhece essa maioria negra de mulheres como seres humanos plenos, como cidadãos plenos. A educação tem um papel primordial aí, mas infelizmente a educação, de forma geral, tem tido um papel opressor, né, de desvalorização das diversidades, de não reconhecimento das identidades étnico-raciais, em detrimento da valorização das identidades de pessoas brancas, né, como a gente tanto fala a questão do ideal da branquitude. O nome da mesa é relevante, porque retoma todo o histórico da Universidade de Timbuktu, né, na África, e que refere a uma construção de saberes fazeres afrocentrados que foram despedaçados ao longo da história da escravidão e do início do capitalismo global, como a gente conhece hoje. Nós temos esse desafio, como pessoas que vivem esse momento, de repensar de forma estratégica
tanto os conceitos de afrocentridade como os conceitos de universalidade do conhecimento, deixando, de certa forma, de sermos submissos também, como estudantes, seres que aprendem, né, organizações que aprendem, sendo submissos a esse conceito eurocentrado que, dentro principalmente das instituições de ensino superior, considera que outros saberes fazeres não são valorizados, desde que eles venham de uma matriz africana, principalmente. Nós temos esse grande desafio que está colocado. Não podemos acreditar, principalmente quando discutimos ações afirmativas na educação, que temos que ficar satisfeitos apenas com reserva de vagas. As ações afirmativas vão muito além disso e é um tema central para discutirmos a afrocentridade, principalmente no ensino superior, né, que é o tema central do ECUM, né, do Encontro de Estudantes Coletivos Negros nas Universidades. Nosso desafio é enorme, porque a própria formação de professores, que vai além também dessa questão de cotas de reserva de vagas para estudantes, né? Quando a gente vai começar a repensar a seleção docente, a forma como os profissionais são, os profissionais de educação, trabalhadores da educação de forma geral, entram nas instituições de ensino superior, replicando formas de pensar e fazer que são, em sua lógica, racistas, e mesmo que não sejam racistas, excluem o saber falar das pessoas negras. Né? Esse desafio não vai vir do corpo docente, infelizmente. Né? Quem estudou um pouquinho o Thomas Kuhn, a questão dos paradigmas, sabe que a mudança de paradigmas só ocorre quando as pessoas que estão no espaço de poder, nos lugares de fala, empoderados, né? Esse paradigma que eles sustentam só muda quando eles saem, quando eles se aposentam, quando eles morrem. Né? Então, não podemos depender apenas dos corpos da boa vontade, da conscientização dos corpos docentes. Precisamos dos estudantes, das estudantes engajados na transformação desse conhecimento a partir dos espaços de produção de saberes, das semanas acadêmicas, dos espaços como o próprio ECUM, né, que vão realmente estimular a transformação da nossa sociedade sem nenhum discurso de diminuição, de desvalorização dessa ação estudantil que é fundamental para a transformação. Então, eu quero deixar aqui um abraço para vocês e que continuemos refletindo e agindo em prol da valorização de todas e todos e o reconhecimento da importância e da grande contribuição central da população afrodescendente no nosso saber fazer como seres humanos, como sociedade hoje, e o desafio que temos de uma educação afrocentrada que em si corporifica o ideal de uma educação universal. Somente por meio de uma educação afrocentrada nós podemos um dia, quem sabe, nos tornarmos uma sociedade mais inclusiva e que de fato reconheça e valorize a diversidade humana. Muito obrigada.